Bem-vindo ao podcast EBD, Escola Bíblicas Dominical, Igreja Assembleia de Deus o Precursor, bairro Jardim Tropical na Avenida Paraíso, número 118 em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Vamos falar da lição 11 do quarto trimestre, o espírito humano e as disciplinas cristãs, texto áureo, versículo 7b. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, versículo 8, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 7 parte B e versículo 8, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, verdade prática, as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Olá e bem-vindos! Sabe, a gente fala muito sobre a importância de se exercitar, de manter o corpo em forma, mas a fonte que a gente analisa hoje parte de uma premissa bem provocadora. E se a nossa alma também pudesse ficar fora de forma? Assim, do mesmo jeito que nosso corpo, a base da nossa conversa de hoje é uma lição bíblica que usa exatamente essa analogia. Ela compara o exercício físico com algo que chama de piedade. A ideia central é que, olha, malhar na academia tem seu valor, claro, mas essa piedade seria tipo um treino completo, com benefícios para a vida agora e para a eternidade. Então, nossa exploração hoje vai ser sobre essa ideia de atrofia espiritual, o que exatamente causa isso, quais são os sintomas, talvez, invisíveis de que ela está acontecendo, e o mais importante, qual seria o plano de treino que a fonte propõe para, reverter essa situação. Para a gente começar, essa palavra piedade pode soar um pouco antiga, né? A lição a coloca como algo mais valioso que a própria saúde física. O que é uma afirmação, nossa, bem forte. O que exatamente a fonte quer dizer com piedade nesse contexto? Essa é a pergunta fundamental. E para a gente entender a força dessa afirmação, o material nos convida a ir na raiz da palavra, sabe? Piedade aqui é a tradução do termo grego eusébia. É uma palavra composta. Eu, que significa bom, e sebomai, que é ser devoto. Então, de cara, a gente já vê que não é um sentimento vago. É uma devoção boa, bem direcionada. É uma postura de reverência, de respeito profundo a Deus, que se manifesta em ações. Não é só sentir, é viver essa devoção. Entendi. Então não é um ato religioso isolado, é uma atitude constante. E o material que a gente analisou parece se preocupar muito com a autenticidade dessa atitude, né? Faz uma distinção bem clara entre o que é interno e o que é só fachada. Exatamente. Esse é um dos pilares da argumentação. A lição alerta que o grande perigo é transformar a eusebia num teatro. E o exemplo clássico que ela usa, claro, é o dos escribas e fariseus. Publicamente, eles eram um modelo de religiosidade. Faziam orações longas em praça pública, jejuavam de forma visível, seguiam a lei à risca. Mas o texto bíblico os descreve como tendo corações cheios de hipocrisia e maldade. O que me chama atenção aqui é que a crítica não é sobre as práticas em si, certo? Como orar ou jejuar. Não de forma alguma. É a motivação por trás delas. A motivação, exato. E Feto, a verdadeira piedade, segundo essa perspectiva, é quando as práticas externas à oração, o jejum, a leitura das escrituras, são reflexo genuíno de uma devoção interna. E mais, essa devoção não se limita à relação vertical com Deus. Ela transborda para a horizontal, para as relações com as pessoas, entende? Uma pessoa genuinamente piedosa, no sentido de eusébia, viveria de forma justa e misericordiosa com o próximo. A prática religiosa que não gera compaixão é vista como vazia, como uma casca sem conteúdo. E o que eu achei surpreendente na fonte foi como ela pega essa crítica de quase 2000 anos e a aplica diretamente a um comportamento que a gente vê todo dia no nosso feed. A exposição da vida espiritual nas redes sociais. Como ela faz essa ponte? Olha, ela faz uma conexão direta e sem rodeios. A lição questiona o ato de proclamar jejuns online, por exemplo.
Isso se encaixa perfeitamente no que Jesus ensinou lá em Mateus 6 sobre a discrição. A recomendação era: quando orar, entre no seu quarto, feche a porta. Quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para que não pareça aos outros que você está jejuando. E qual é a lógica por trás disso? É só para evitar a arrogância ou tem mais? É mais profundo que isso. O argumento apresentado é que a busca por reconhecimento humano já é a própria recompensa. Se a sua motivação é ganhar likes, comentários de "que bênção", bom, você já recebeu seu pagamento. É uma recompensa passageira, que infla o ego, mas que não tem valor espiritual duradouro. A fonte até faz uma ressalva interessante. O anúncio de um jejum seria apropriado só num contexto coletivo, como uma igreja, um grupo que decide jejuar por um propósito comum. E mesmo assim, a recomendação é que a comunicação seja discreta, focada só nos envolvidos. Isso nos leva a uma questão bem prática. Se essas disciplinas feitas com a motivação correta são tão importantes, por que é tão difícil manter? Acredito que muita gente se identifica com essa luta, sabe? De tentar criar uma rotina e falhar. A fonte usa uma analogia muito forte para isso. Sim, a analogia da atrofia espiritual, que é o coração da nossa discussão, e funciona exatamente como a atrofia muscular. A lição explica que, fisicamente, quanto menos você se exercita, menos vontade tem de se exercitar. A inatividade prolongada enfraquece os músculos, diminui a capacidade cardiovascular. E acontece a mesmíssima coisa na vida espiritual. Quanto menos se pratica a oração, a meditação, o jejum, menos se sente o desejo ou a necessidade de fazê-lo. A vida espiritual vai se enfraquecendo aos poucos. Exato. A fonte descreve esse processo de forma bem visual. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos, com o risco real de uma paralisia. É um definhamento gradual. E para ilustrar esse chamado a reverter o processo, ela cita uma passagem de Hebreus: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É uma imagem de alguém que está caído, sem forças, sendo chamado a se erguer e, voltar ao treino. Essa palavra paralisia é muito forte, porque não soa só como fraqueza, soa como uma incapacidade de agir. A fonte chega a detalhar quais seriam as consequências práticas dessa paralisia no dia a dia de uma pessoa. Sim, e aqui o argumento fica ainda mais sério. O que é fascinante é como a fonte conecta essa inatividade a consequências bem concretas e perigosas. A primeira é a perda de discernimento, de sensibilidade espiritual. É como se um músculo que não é usado perdesse a capacidade de responder a estímulos, sabe? Crenças que antes eram firmes, baseadas nas escrituras, começam a parecer opcionais, relativas. E esse espaço vazio acaba sendo preenchido por outra coisa, imagino. Exatamente. O texto usa a expressão filosofias e vãs sutilezas para descrever o que preenche esse vácuo. Na prática, o que a fonte sugere é que esse processo é sutil. Não é uma decisão consciente de abandonar a fé. É uma erosão lenta do discernimento, onde a cultura, os valores seculares, as tendências do momento começam a ditar a moralidade de forma mais alta que os princípios da fé. Então o insight aqui não é só um aviso genérico do tipo cuidado com o secularismo. É que a falta de disciplina pessoal abre a porta para que a voz da cultura se torne a sua consciência. É uma substituição de autoridade interna. É exatamente essa a ideia. O resultado final, alerta a fonte, é que cristãos e até igrejas inteiras podem acabar normalizando comportamentos, adotando valores que são diretamente contrários aos seus princípios originais, e muitas vezes sem nem perceber que essa mudança drástica aconteceu. Isso me faz pensar, a lista de soluções que a fonte oferece, orar, jejuar, ir à igreja, estudar na escola dominical, parece bem tradicional, né? Ela aborda o fato de que muita gente já tentou isso e falhou. Existe alguma nuance sobre como fazer essas coisas para que não se tornem só mais uma rotina vazia, caindo naquele mesmo problema dos fariseus que o texto criticou no início? Essa é uma pergunta excelente porque toca no cerne da questão. A fonte não detalha o como em termos de técnica, mas a ênfase está na constância e na integração. Não é sobre fazer uma oração heróica de 3 horas uma vez por mês, mas sobre reservar momentos consistentes, no início, ao longo e no fim do dia, para essa conexão.
É sobre a regularidade dos jejuns e não necessariamente a sua duração. A frequência nos cultos, especialmente nas reuniões de oração, é destacada como um exercício comunitário, que fortalece o indivíduo dentro do coletivo. E a menção à escola dominical e à literatura cristã, parece que a ideia é atacar essa atrofia por vários ângulos diferentes. Sim, é uma abordagem holística. A escola dominical é apresentada não só como um lugar de aprendizado, mas como uma disciplina espiritual que fortalece a família como um todo. E a sugestão de complementar a edificação com hinos e literatura cristã sadia mostra a intenção de preencher a mente e o coração com conteúdos que reforcem essa cosmovisão, em vez de deixar esse espaço ser ocupado pelas vãs sutilezas que a gente mencionou. A ideia é que essas práticas, juntas, criam um ecossistema de fortalecimento espiritual. E a análise não para por aí. A fonte eleva o tom e enquadra tudo isso não apenas como uma jornada de autodesenvolvimento ou bem-estar espiritual, mas como algo muito mais sério, uma luta espiritual. Isso muda toda a perspectiva, não é? Muda completamente. Passa de uma questão de fitness para uma questão de sobrevivência. O texto ancora essa ideia numa passagem bem conhecida de Efésios 6, que diz que a luta do cristão não é contra carne e sangue, ou seja, outras pessoas, mas contra o que a passagem chama de principados, potestades e hostes espirituais da maldade. E a fonte explora o que esses termos significam, porque, pra gente hoje, eles podem soar meio abstratos. Sim, e aqui está um ponto de profundidade importante. A fonte faz questão de contextualizar esses termos. Principados e potestades, na cosmovisão da época, não eram vistos só como demônios genéricos e caóticos. Eram entendidos como estruturas de poder organizadas e hierárquicas com estratégias. A ideia é que a batalha espiritual não é um caos aleatório, mas um conflito estratégico contra uma oposição inteligente e astuta. O inimigo, nessa visão, está sempre criando ciladas, armadilhas, para desestabilizar e causar dano ao indivíduo e à sua família. Entendi. Se o conflito é estratégico, a preparação também precisa ser. A disciplina deixa de ser opcional. Exatamente. Nesse cenário de conflito, perseverar nas disciplinas espirituais não é mais uma escolha, vira uma questão de sobrevivência, de proteção mesmo. A oração, o jejum, o conhecimento das escrituras, tudo isso é apresentado como parte da armadura necessária para se manter firme nessa batalha. E essa batalha estratégica tem um campo muito moderno, onde essas ciladas parecem ser particularmente eficazes. A fonte aponta diretamente para um objeto que está no nosso bolso, agora mesmo. Sem dúvida, o texto é muito explícito ao identificar o celular como a principal fonte de distração e, portanto, uma das principais frentes dessa batalha hoje. Ele usa o termo dependência digital para descrever a compulsão de checar notificações e rolar feeds de WhatsApp, Instagram, Facebook e YouTube. O argumento é que essa distração constante fragmenta a nossa atenção e impede a profundidade necessária para a reflexão e para a oração. É quase um reflexo muscular, né? Pegar o celular no meio de uma atividade. A fonte chega a sugerir alguma estratégia prática para quebrar esse hábito, além de simplesmente ter mais disciplina? A estratégia principal sugerida é a da consciência e da administração do tempo, conectando com outra passagem de Efésios que fala sobre remir o tempo porque os dias são maus. O alerta é para a ironia da situação. A fonte menciona que essa distração acontece até mesmo dentro dos templos, durante os cultos. A sugestão não é demonizar a tecnologia, mas exercer prudência e domínio próprio. O argumento implícito é: se você está numa batalha estratégica, não pode permitir que a principal ferramenta de distração do inimigo esteja na sua mão o tempo todo, minando sua capacidade de se concentrar e se fortalecer. Ok, vamos amarrar as pontas do que a gente viu. A análise que fizemos baseada nesta lição começa com essa imagem poderosa da alma podendo ficar fora de forma. Vimos que a piedade ou eusédia é esse estado de boa forma espiritual, um equilíbrio entre a devoção interna, sincera, e as práticas externas, que devem ser feitas com discrição e não para aplausos. Isso mesmo. E exploramos a doença, a atrofia espiritual. Essa condição em que a inatividade leva a mais inatividade, nos deixando vulneráveis,
Vimos que essa vulnerabilidade não é só um sentimento de fraqueza, mas abre portas para uma perda real de discernimento, onde os valores do mundo podem substituir silenciosamente os da fé. E a motivação para lutar contra isso não é vaidade espiritual, mas a consciência de que, na visão da fonte, a vida cristã se desenrola num contexto de batalha espiritual. Exato. E nesse cenário, as disciplinas não são um fardo, mas a própria armadura e o treinamento, desde as práticas mais pessoais, como a oração, até as comunitárias, como a frequência aos cultos, e as intelectuais, como o estudo. O objetivo final de tudo isso, segundo a fonte, é fortalecer o indivíduo para que ele possa resistir ao que o texto descreve como as forças das trevas. E para encerrar, fica uma reflexão. A fonte enfatiza muito a importância de evitar distrações como o celular para se focar na disciplina espiritual. Isso levanta uma questão interessante para se pensar. No mundo totalmente conectado, como essas mesmas ferramentas que hoje nos distraem poderiam ser readequadas para, na verdade, incentivar a disciplina e a reflexão em vez de apenas atrapalhar? Poderia a tecnologia se tornar uma aliada nesse exercício espiritual em vez de ser vista apenas como uma adversária?